Marcos Paulo é oferecido para o Flamengo, o Atlético Paranaense tem interesse em ir São Paulo e o Bayern de Munique entra na briga pelo garoto Estevam do Palmeiras. Vamos conferir hoje mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Londrina acertou a contratação do lateral esquerdo Caio Roque, que pertence ao Bahia. O jogador de 22 anos chega por empréstimo ao clube paranaense até 31 de outubro de 2024, mas o tricolor pode solicitar o retorno por meio dessa temporada ou se receber uma melhor proposta pelo atleta. O lateral esquerdo disputou 7 jogos pelo Bahia em 2024, sendo 4 como titular, mas não conseguiu se destacar pela equipe. Formado pelo Flamengo, Caio foi comprado pelo Grupo City em 2020, ainda antes de estrear no cenário profissional. Depois, ele se transferiu para o Lommel da segunda divisão do futebol belga. O Remo manifestou interesse na contratação do atacante Bruno Marques dos Santos. Aos 25 anos, o jogador não fez nenhuma partida pelo clube da Baixada nesta temporada. O atleta chegou a ser relacionado para algumas partidas pelo técnico Fábio Carille, mas não entrou em campo. De acordo com o jornalista Wagner Frederico, o atacante recebeu proposta do Remo para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Peixe já havia acertado a transferência do atleta para o clube paraense, porém o jogador se recusou a jogar pelo Leão. Com a recusa em jogar pelo Remo, o atacante teria sido punido pela diretoria santista. O Atlético Paranaense avalia a possibilidade de contratação do atacante Jonas Toró, de acordo com o portal Gol Brasil. Houve um contato inicial do clube com o staff do atleta para entender o que seria necessário para tê-lo no elenco comandado pelo técnico Cuca. O jogador pertence ao Panathinaikos da Grécia e está emprestado para o Botafogo de São Paulo até o dia 30 de junho deste ano. Ele teria que voltar ao futebol grego no início de julho, mas é possível que siga no Brasil ao fim do contrato de cessão. O Furacão agora estuda duas possibilidades: um empréstimo com opção de compra ou rescisão contratual com direitos econômicos divididos entre os dois clubes. O São Paulo, que revelou o atacante, ainda mantém 25% dos direitos econômicos. Na atual temporada, Jonas Toró disputou 14 partidas pelo Botafogo, marcou um gol e não deu assistências. E nos últimos dias, o nome do zagueiro Morato do Benfica foi ligado ao Palmeiras. Segundo especulações, o clube paulista estaria interessado na contratação do jovem zagueiro de 22 anos, que foi revelado pelo São Paulo. Contudo, o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o staff do zagueiro, que afirmou que não há nenhuma possibilidade de uma volta ao futebol brasileiro neste momento. Atualmente, Morato disputou 32 partidas pelo Benfica e soma 2 assistências nesta temporada. Jorge Nicola ainda informou que em janeiro deste ano, o clube português rejeitou uma proposta de 25 milhões de euros, aproximadamente 138 milhões de reais do Fulham da Inglaterra, e a expectativa é que ele seja negociado na metade do ano por um valor ainda maior. E o garoto Estevam segue bastante disputado por clubes europeus. Dessa vez, o Bayern de Munique entrou no negócio e prometeu uma proposta ao Palmeiras pela contratação do atacante, que também está na mira do Chelsea da Inglaterra. De acordo com o portal Gol Brasil, os alemães projetam uma oferta para superar o que foi enviado pelos britânicos. O Chelsea já enviou uma terceira proposta ao Palmeiras, sendo a mais recente com a possibilidade de chegar a 60 milhões de euros, cerca de 332 milhões de reais na cotação atual. A oferta tem 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em variáveis. Agora o Bayern de Munique entrou na disputa pela grande promessa palmeirense. Mesmo que o jogador só possa se transferir a partir de julho de 2025, os bávaros pretendem formalizar uma proposta com moldes considerados mais interessantes que a oferta do Chelsea. O Racing da Argentina tem interesse na contratação do volante Fausto Vera, do Corinthians. A ideia dos argentinos é fazer uma proposta no meio do ano, quando abre a janela de transferências. O jogador, inclusive, é visto como prioridade do Racing, sendo pedido do técnico Gustavo Costas. Pelo lado do Corinthians, ainda não chegou nenhuma proposta oficial, mas a saída não deve ser dificultada, visto que o jogador não conseguiu render o esperado e é muito criticado pelos torcedores. A diretoria busca alguma oferta para tentar lucrar com o argentino, que custou 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais em 2022. E segundo alguns portais gremistas, o clube gaúcho estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Enzo Dias no River Plate. Apesar de não viver um momento tão brilhante, o jogador de 28 anos tem se destacado no futebol argentino nos últimos anos. Na atual temporada, Enzo Dias disputou 19 partidas e contribuiu com 2 assistências. Seu contrato com o River Plate vai até dezembro de 2026. Embora o Grêmio demonstre interesse em Enzo Dias, outras equipes brasileiras também já cogitaram sua contratação anteriormente, incluindo o Flamengo e o Palmeiras. Contudo, até o momento são apenas especulações.
O atacante Marcos Paulo, ex-São Paulo e Fluminense, teria sido oferecido para o Flamengo nos últimos dias. A informação é do canal Paparazzo Rubro-Negro, que informou que o jogador, que pertence ao Atlético de Madrid, foi oferecido por meio de intermediários. Marcos Paulo, no momento, se recupera de uma ruptura dos ligamentos do joelho que aconteceu na temporada passada, quando ainda jogava pelo São Paulo. Mesmo com o jogador sendo oferecido através de um contrato de produtividade válido por 6 meses, dificilmente ele defenderá o Flamengo nessa temporada. Marcos Braz, inclusive, teria negado a chegada do atacante no rubro-negro. Na Europa, o Porto de Portugal teria feito uma proposta pelo lateral esquerdo Alex Sandro, que está na mira do São Paulo. Querido pela torcida dos Dragões, o lateral tem a sua chegada planejada pelo novo presidente André Vilas-Boas, que já foi treinador do Porto, tendo o jogador de 33 anos como um dos comandados. Vale destacar que Alex Sandro tem como planejamento ficar mais alguns anos na Europa. O jogador ainda tem mercado no velho continente e o futebol árabe também está de olho. Pelo Porto, o brasileiro fez 137 jogos com 3 gols e 10 assistências, sendo bicampeão português. O Barcelona fechou a contratação do volante argentino Guido Rodrigues, que está atualmente no Real Betis, também da Espanha. O meio-campista tem 30 anos de idade e chegará a custo zero ao Camp Nou, mediante assinatura de um pré-contrato. Seu vínculo com a equipe de Sevilha vai até o mês que vem. Ele já possui um acerto com o Barça, que agora aguarda apenas a aprovação do fair play financeiro para confirmar a contratação para a próxima temporada. Guido Rodrigues é um dos principais jogadores do Real Betis nessa temporada, mas acabou perdendo parte do ano por conta de uma lesão no tornozelo. Ele tem ao todo 27 partidas disputadas com 2 gols marcados e 1 assistência. E de acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona também tem interesse no atacante PP, destaque do Porto. De acordo com a imprensa espanhola, o clube catalão quer reforçar o lado esquerdo do ataque e o jogador brasileiro de 27 anos, que soma 8 gols e 10 assistências nessa temporada, reúne as características pretendidas pelos blaugranas. Em 2021, o Porto pagou 15 milhões de euros para contar com o atacante, que hoje estaria avaliado em 25 milhões de euros. PP tem contrato com o clube português até junho de 2027 e a cláusula de rescisão do jogador está fixada em 70 milhões de euros. E segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o Milan tem negociações em andamento pela contratação do lateral Emerson Royal, que está no Tottenham. O clube inglês está pedindo cerca de 30 milhões de euros para negociar o brasileiro de 25 anos. Já o Milan não está disposto a atender o valor pedido pelos Spurs e tenta diminuir a pedida. Ainda não há nenhuma proposta oficial, mas isso deve evoluir já nas próximas semanas com a finalização dos campeonatos nacionais. O Bayer Leverkusen segue fazendo história no futebol mundial. Nesta quinta-feira, o clube novamente buscou um empate nos acréscimos contra a Roma e avançou para a final da Liga Europa. O clube comandado por Xabi Alonso agora é o time com a maior série invicta da história moderna do futebol europeu. São 49 jogos com 40 vitórias e 9 empates, 136 gols marcados e 38 sofridos. O Olympiacos da Grécia também segue fazendo história. O clube venceu Aston Villa por 2-0 nesta quinta-feira e avançou para a final da Conference League. Essa é a primeira vez na história que um clube grego chega à final de uma competição europeia. Agora o time que conta com o brasileiro Rodinei enfrentará a Fiorentina da Itália na final. Na Libertadores, o Palmeiras venceu o Liverpool do Uruguai por 5-0 fora de casa e encaminhou sua classificação para as oitavas de final. O Fluminense também venceu o Colo-Colo fora de casa e está muito perto de garantir a vaga nas oitavas da competição. Pela Sul-Americana, o Red Bull Bragantino venceu o Racing por 2-1 e chegou a 9 pontos, mesma pontuação do clube argentino, e agora briga por uma vaga na próxima fase da competição. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo Mercadão da Bola e outras notícias do futebol brasileiro e mundial. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante, compartilhe o vídeo com seus amigos e sigam as redes sociais do canal, os links estarão aí na descrição. Se não for inscrito, se inscreva aí e ative as notificações para não perder as próximas notícias, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.